Agora é a hora do esporte aqui no SC no ar. Alice Queiroz já está ao vivo conosco aqui no estúdio. Bom dia, boa semana, Alice. Oi, Marta, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bora começar a semana com o Campeonato Brasileiro. O fim de semana foi cheio, então hora de atualizar a situação das equipes. E vamos de Série A, elite do Brasileirão. 10 jogos movimentaram a rodada. O Grêmio venceu o Cuiabá. Gustavo Nunes abriu o placar para o tricolor. O nome do jogo foi o dinamarquês Bright White. Ele fez gol contra, mas depois marcou 2 vezes para garantir a vitória do time gaúcho por 3-1. Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentaram no estádio Mineirão, mas a rede não balançou no Clássico de Minas Gerais. Já no Clássico do Rio, entre Vasco e Fluminense, teve gol. Verrete e Victor Luiz marcaram para o Gigante da Colina. Corinthians e Bragantino empataram na Neoquímica Arena. Elinho fez para o Massa Bruta e o estreante Thales Magno deixou tudo igual, 1-1. O Juventude ganhou do Botafogo por 3-2. Danilo Boza, Carrilho e Marcelinho marcaram para o time gaúcho. Cuiabano e Marçal descontaram para o Fogão. No Clássico Bavi, o Bahia venceu Vitória por 2-0. Everton Ribeiro e Luciano Juba fizeram os gols do tricolor de aço. No Maracanã, Flamengo e Palmeiras empataram em 1-1. Arrascaeta para o Mengão e Luide para o Verdão. O São Paulo ganhou do Atlético Goianiense por 1-0. André Silva fez o gol do tricolor paulista. Inter e Atlético Paranaense empataram em 2-2. Wesley e Wanderson fizeram para o Colorado. João Cruz e Canóbio para o Furacão. E para fechar nosso catarinense, o Criciúma enfrentou o Fortaleza fora de casa e acabou perdendo. Moisés fez o único gol do tricolor cearense. Alisson Francisco, nosso comentarista esportivo, já está com a gente para começar, inclusive, falando do Criciúma, que deu uma tropeçada e precisa ficar ligado, né? Mesmo com jogos a menos, tem que ficar esperto. Bom dia, Alisson. Alice, bom dia para quem está nos assistindo. O Criciúma perdeu fora de casa, dá para a gente considerar um resultado normal. O Fortaleza está fazendo uma ótima campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, não é por acaso que está na vice-liderança da competição. Então dá para a gente considerar esse tropeço fora de casa, jogando lá no Castelão, como normal, no estádio lotado, tinha mais de 40 mil pessoas presentes. O Criciúma jogou de igual para igual, não foi ruim nesse jogo não. Como nas outras partidas, quando tem enfrentado grandes equipes do cenário nacional, tem jogado de igual para igual, teve oportunidade de empatar até virar o jogo. Foi um jogo bem equilibrado, o resultado não reflete o que foi a partida do Tigre, que está ainda a 3 pontos da zona de rebaixamento, está tranquilo. Lembrando que tem 2 jogos atrasados. Criciúma que promete, ou pelo menos disse isso o novo executivo de futebol, Juliano Camargo, que ao longo dessa semana devem ser anunciados as novas contratações e reforços para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Como eu escrevi na coluna no fim de semana, Alice, o time do Criciúma fez a parte dele nessa primeira metade do campeonato. Conseguiu administrar bem, conseguiu conquistar a pontuação necessária, os pontos que projetou e agora tem uma vida mais tranquila. Não pode, lógico, vacilar, porque na Série A do Campeonato Brasileiro um erro resulta num tropeço, numa derrota, mas consegue administrar bem essa pontuação, essa vantagem que construiu nessa primeira metade da competição Tigre. A gente fica na expectativa pelos novos reforços, né? Exatamente, para dar uma qualificada, né? Para realmente ter uma vida mais tranquila nessa competição e quem sabe por que não buscar uma vaga na Sul-Americana. Com certeza. Já pela Série B, o Avaí finalmente quebrou o jejum de vitórias. Depois de 9 jogos, Leão da Ilha venceu no comando de Anderson Moreira na estreia do técnico. Já Chapecoense e Brusque foram derrotados e seguem com alerta ligadíssimo aí na parte de baixo da tabela. Vamos ver? O Avaí encerrou o jejum de vitórias na Série B contra o Operário do Paraná. Em uma cobrança de falta, a bola sobrou para Thiago Pagnussati, que balançou a rede e garantiu a vitória do Leão da Ilha na estreia de Anderson Moreira. Avaí 1, Operário 0. O Brusque perdeu para o Mirassol fora de casa. O primeiro gol foi um golaço por cobertura de De La Torre. De La
Lucas Ramon, de cabeça, garantiu a vitória do time paulista. Final, Mirassol 2, Brusque 0. A Chapecoense perdeu de virada para o Ituano. O Verdão abriu o placar com Marcinho no começo do jogo. Tony Anderson empatou a partida com um golaço de fora da área. A Chape ficou com 1 a menos. Bruno Leonardo levou o segundo amarelo e foi expulso. Com a vantagem, o Galo de Itu ampliou. Bruno Xavier marcou. Fim de papo. Ituano 2, Chapecoense 1. A Chape, que segue numa situação complicada, não conseguiu trazer os 3 pontos para casa. Chapecoense e Brusque, que tem a mesma pontuação, estão com 19 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, seguem na zona de rebaixamento e cada vez mais distante daquela primeira equipe fora do Z4. Então, estão a 3 pontos da primeira equipe, estão tropeçando em sequência, não conseguem encontrar um caminho na Série B e a vida vai ser difícil, realmente muito difícil, complicada para Brusque e Chapecoense nessa segunda metade da competição. Vão lutar até o final para não cair. Os clubes estão se reforçando, trouxeram principalmente reforços para o ataque. Vamos ver se o cenário consegue melhorar. Não foi o que conseguiu a Chape, por exemplo, com a estreia do Tcheco. Já o Avaí mudou muito, Alice, com a contratação do Anderson Moreira. A gente viu uma postura totalmente diferente do Avaí na sexta-feira, jogando em casa, quebrando aquela sequência de resultados negativos, né? Estava 9 rodadas sem vencer. No papel, se a gente olhar a escalação, foi uma mudança ali. Tirou o Natanael, colocou mais um volante, mas a postura dentro de campo, dentro das 4 linhas, foi muito diferente. Marcando em cima, tendo intensidade. Então foi um Avaí diferente, com uma nova roupagem, com a chegada do novo comandante, que teve pouco tempo para trabalhar. Teve apenas 2 dias para fazer essas modificações, agora vai ter a semana toda, então reacendeu a esperança do torcedor havaiano pelo que ele viu nesse jogo de sexta-feira, na estreia no primeiro jogo do Anderson Moreira comandando o Avaí na Série B, o Avaí que está mirando o G4, né, buscando se aproximar do grupo de acesso. Tá certo. E para fechar nossos catarinenses no Campeonato Brasileiro, tivemos o Figueirense jogando em casa, placar igualado com Londrina. Vamos atualizar aí a situação matemática do time alvinegro? Resultado injusto, Alice. O primeiro tempo do Figueirense foi muito ruim, muito abaixo do esperado, só que na segunda etapa, com as modificações, construiu várias oportunidades, inclusive a gente vai ver algumas delas. Deveria ter saído com a vitória ontem contra o Londrina. Resultado que seria muito bom se tivesse vencido, porque passaria o Londrina na tabela de classificação. Não aconteceu isso, desperdiçou a possibilidade de conquistar 2 pontos, só que não foi totalmente ruim. Os adversários, os concorrentes, também tropeçaram, então o Figueirense só depende dele nessas 2 rodadas que faltam para conquistar essa vaga dentro do G8. Ele segue entre os 8 primeiros colocados, porque o Tombense e o Remo perderam também na rodada, então o Figueirense deu sorte, depende só dele nas partidas que tem contra São José e Volta Redonda. Precisa vencer esses 2 jogos, não depende de ninguém e consegue a classificação para a segunda fase. Me chamou a atenção ontem o apoio do torcedor, não vaiou, entendeu que realmente o time dentro de campo entregou o que precisava ser entregue. A gente sabe das limitações técnicas, mas raça para o Figueirense nesse jogo não faltou. Tá certo, Alisson. A gente, claro, segue acompanhando. Também tem mais detalhes aí na tua coluna e no impresso, né? Estaremos no BG logo depois, mais tarde estaremos no Balanço Geral e convidamos também o pessoal a acessar a nossa coluna lá no portal ND+, e também a ler a nossa coluna no Jornal ND. Tá certo, obrigada. Tá bom, Alice? Boa semana. A gente vai ficando por aqui, viu? O esporte vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais no SC no Ar. Marta, volto contigo.